A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema A Disciplina do Pensamento e a Reforma de Caráter, pelo expositor Valmir Freitas, do Centro Espírita Luz e Verdade. Queridos companheiros da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor, é com grande alegria que me dirijo a todos para me desincumbir dessa agradável e produtiva tarefa a que fui convidado. Gostaria de lembrar que os corpos estão distantes nesses tempos de pandemia, mas os corações estão próximos. Tenho uma saudade imensa dos companheiros, daquele sorriso, daquele abraço, dos olhares afetuosos, mas com a ajuda de Deus, em breve, nós retornaremos, né? Assim que passar esse período difícil, nós retornaremos às nossas atividades normais. Vou fazer a leitura da página, a prece para depois dar início à nossa fala. A mensagem é do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É a mensagem de número 110, intitulada Magnetismo Pessoal, baseada na seguinte passagem: E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas, capítulo 6, versículo 19. Diz Emmanuel: na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações do amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido, mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Então agora nós elevamos o pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, para dizer assim: Senhor, rogamos a tua proteção, a tua inspiração, através dos amigos espirituais que cumprem
a tua vontade aqui na terra, que nada mais é senão a vontade do Pai. Então, nós desejamos penetrar esta atmosfera de paz, de segurança emocional, de alegria e otimismo, que caracteriza a essência da tua mensagem. Abençoa-nos, Senhor. Envolve a cada companheiro que assistirá a este vídeo na tua paz infinita, silenciando dores, acalmando inquietações, renovando o ânimo daqueles que se sentem abatidos, inseguros, amedrontados. Fortalece-nos a todos, Senhor, para que possamos realizar a nossa tarefa aqui na terra, sempre direcionando as nossas ações e pensamentos para o teu coração e para a bondade infinita do Pai. Dessa forma, pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Então, queridos amigos, nós vamos falar de um assunto muito interessante, como todos os assuntos espíritas, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É um assunto da mais alta importância e que deve despertar o interesse de todos nós, porque tem a ver com a nossa felicidade, ou melhor, com a construção dela. Então diz Leon Denis, num texto belíssimo, que está no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É claro que eu não vou ler o trecho todo, o texto todo. Vou pegar apenas alguns trechos que nos ajudarão a desenvolver o pensamento nesta oportunidade. Então começa assim: o pensamento é criador. Não atua somente ao redor de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Age sobretudo em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com eles construímos a cada dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. O pensamento é criador. Isso porque o espírito é o ser inteligente do universo, como está lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, em contraposição à matéria, que não pensa, que não tem vontade, não é? Que não tem vida. Então, nós somos seres criadores, né? Através do pensamento. E o que é esse pensamento? Não é? São as vontades, os desejos, as coisas que passam pela nossa cabeça. Ora, nós estamos sempre alterando as coisas à nossa volta pelo pensamento. Nós estamos sempre modificando ou criando formas de pensamento na nossa psicosfera, não é? Então, a psicosfera é a projeção do perispírito. Todos nós carregamos conosco essa atmosfera espiritual na qual nós nos encontramos, não é? Então, essa psicosfera, ela tem cor, tem textura, ela tem características próprias e ela é formada pelos nossos pensamentos, pelo conjunto dos nossos pensamentos. Allan Kardec asseverou lá na Gênese, do capítulo 15, no item intitulado Fotografia do Pensamento, que quando desejamos alguma coisa, nós criamos
através das imagens, através de imagens, o desejo em torno de nós. Então, diz ele, se alguém tem a intenção, a vontade de matar uma outra pessoa com um punhal, por exemplo, a cena é criada. E ela, digamos assim, poderia ser vista como numa tela de cinema. A imagem se reproduz do ato, mesmo que o ato não se concretize, mesmo que o desejo de matar alguém seja contido, reprimido pela nossa consciência. Nós chegamos a pensar, mas não realizamos, mas o pensamento já registrou na nossa tela mental, nas figuras, né, nas imagens que estão à nossa volta, esse desejo. Portanto, o pensamento pode ser lido e ele pode atingir regiões e pessoas e espíritos que nós sequer imaginamos. Então, nós nos movemos dentro dessa psicosfera, dessa ambiência psíquica que nós criamos. E ela reflete exatamente a essência do que nós pensamos. Então, se quisermos realmente construir o reino de Deus ou o reino dos céus dentro de nós, teremos que modificar os nossos pensamentos para melhor. Esses pensamentos entram em contato com outros pensamentos. Nós recebemos e emitimos constantemente os nossos pensamentos. Nós recebemos os pensamentos de outros espíritos, encarnados ou desencarnados, e ao mesmo tempo nós emitimos os nossos pensamentos, razão pela qual é do nosso maior autointeresse trabalhar essa ambiência psíquica, a região, não é, dos nossos pensamentos, porque é neles que nós moramos. Então, uma pessoa angustiada, desanimada ou amedrontada é alguém que construiu dentro de si esses pensamentos e, portanto, para onde ela for, ela vai carregar sua ambiência psíquica. Daí a necessidade de modificar esses pensamentos, porque esses pensamentos criam sintonia com outros pensamentos que são semelhantes a eles. Ou seja, é da lei da natureza que aqueles que pensem parecido se atraiam, né? Que os pensamentos se atraiam. Então, é muito importante que a gente comece a cuidar desse pensamento. Geralmente, nós somos voltados muito para fora, para o que é externo, não é? Para a vida que está acontecendo no nosso, nas nossas relações, no mundo. Nós lemos jornais, recebemos muitas notícias pela internet, pela televisão, e nós geralmente nos complicamos porque essas informações elas ficam amontoadas dentro de nós e nós não sabemos o que fazer com elas, não sabemos selecioná-las, né? Por isso a nossa mente está em constante ebulição, em efervescência. É um conjunto enorme de informações, não é? Todo tipo de informações, desde a que nós lemos, a que ouvimos, a conversa que nós temos com o colega de trabalho, o familiar, não é? Por todos os meios nos chegam, são os cheiros, os sabores, não é? As impressões, tudo isso é informação. E aquilo que deveria nos esclarecer, porque nós não temos a preocupação de disciplinar o pensamento, de educá-lo, nós nos confundimos, não é? Nós misturamos tudo. E é muito comum os espíritos dizerem isso, que a nossa cabeça está muito cheia de coisas, é como se fosse uma casa desarrumada, não é? Tudo desarrumado, fora do lugar.
Então nós precisamos disciplinar esse pensamento. Por quê? Porque essa disciplina tem uma finalidade prática, que é a finalidade de fazer com que nós nos sintamos melhor, apaziguados, que nós nos sintamos, ou se não apaziguados, né, no momento de contrariedade, de adversidade, de uma notícia ruim, às vezes de uma tragédia que acontece em nossa família, não é? Muito que nos envolve diretamente, nós tenhamos condições de manter o nosso equilíbrio, de exercitar a nossa fé. Então diz Victor Hugo, não é? Que o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Ora, o pensamento cria, o desejo atrai, então nós precisamos observar que desejo é esse. Qual é o desejo que nós estamos tendo? Esse desejo é bom? O que é um desejo bom? É aquele que nos coloca em melhores condições, não é? E a fé realiza, ou seja, se eu desejo alguma coisa com muita intensidade, essa coisa é boa e eu me esforço para conseguir, eu vou conseguir, não é? Isso não é uma mensagem piegas de autoajuda, tipo, mantenha o pensamento positivo. Porque ninguém consegue manter o pensamento positivo sempre. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos cheios de altos e baixos, às vezes mais baixos do que altos. Então, nós precisamos disciplinar o pensamento, escolher o que vamos pensar. Veja, a mente se alimenta, o coração se alimenta do que, melhor, a mente se alimenta do que recebe e o coração daquilo que dá. Então, aquele que dá de boa vontade, não é? Espontaneamente, que está num processo de superar o seu egoísmo, não é? Ofertando alguma coisa, seja a atenção, o carinho, o cuidado, sejam coisas materiais, ele está no exercício, isso alegra o coração. Mas a mente se enriquece daquilo que recebe. O que é que a nossa mente está recebendo? Nós nos preocupamos com isso? Porque é muito importante. Ora, nós só teremos pensamentos bons, pensamentos instrutivos, pensamentos que nos deem paz, se nós nos esforçarmos para isso. Se nós estabelecermos, né, como prioridade, né, educar o pensamento. E como é que eu posso educar o pensamento? Essa é uma tarefa de todos os dias. Essa é uma tarefa de todos os momentos. Educar o pensamento. Então, eu acordo pela manhã e devo fazer uma prece. Não porque está escrito, né, como Kardec assevera lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever de todo espírita, o primeiro dever é fazer uma prece ao acordar. Não porque está escrito isso, e está certíssimo isso, mas porque eu me convenci de que eu preciso. É uma necessidade urgente minha. Então eu preciso fazer uma oração. E como é essa oração? Ela deve ser sincera, ela deve ser no silêncio e no recolhimento, ela deve ser um exercício da vontade. Então eu tenho que estar 100% ligado ali. A minha oração durou 2 minutos, ótimo. Continue assim, porque é um exercício. Por isso André Luiz diz que a oração é a educação da mente para a busca de Deus. É um exercício para entrar em contato com as forças superiores da vida. E você não vai conseguir isso de qualquer jeito. Você precisa estar bem, você precisa elevar o seu pensamento e buscar o silêncio interior. Significa que você vai abstrair de todos os outros pensamentos para se concentrar apenas na sua prece.
E essa prece deve ser do coração, sincera, fervorosa. Ela não precisa, né, ser longa, ela tem que ser eficiente. Então, começou, você deve assumir, nós todos devemos assumir esse compromisso de orarmos, não é? E orarmos é, quando estivermos bem, quando não estivermos, mas orarmos, buscar a sintonia, porque é pelo exercício que nós iremos nos aprimorando. O exercício é muito importante. Então, nós buscamos a sintonia pela oração. Então, fazemos isso de manhã, fazemos isso à noite e fazemos isso em qualquer momento durante o dia em que sentirmos necessidade. Porque nós vamos aquietando a mente, nós vamos treinando a mente para abstrair das coisas exteriores, para fazer o silêncio interior e pensar no que realmente interessa. Porque todos esses interesses que enchem a nossa cabeça durante a semana, daqui a uma semana a gente não sabe mais o que fez. Então é sinal de que eles não eram assim tão importantes. Mas a prece é um interesse para a vida eterna, que vai nos servir daí por diante, para sempre. Então nós precisamos melhorar. Nós precisamos acostumar a mente à leitura. A leitura silenciosa, metódica. Aí alguém diz, mas eu só posso ler 5 minutos por dia. Tá bom. Então leia uma página de 3 minutos, mas leia, esteja 100% ali. No início você não vai conseguir. Mas leia mesmo assim. Ah, eu sinto sono, leia de pé. Ah, mas mesmo assim dá sono, leia em voz alta, mas leia. Faça esse esforço para sair, não é, do marasmo, para sair da inércia. Faça esse esforço. Depois você se acostuma e vai. Eu preciso meditar, né, na prece. Né? Diz aqui, ou melhor, eu preciso meditar. Diz aqui o Leon Denis. Se meditarmos sobre assuntos elevados, sobre a sabedoria, o dever, o sacrifício, nosso ser se impregna pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Precisamos fazer isso, não é? Aprender a ler uma página que seja e fazer uma pequena reflexão. 2 minutos, 3 minutos. Se você puder mais, faça. Mas o importante é fazer para criar o hábito. Depois que se transformar em hábito, fica mais fácil, não é? Estabelecer a sintonia. Por quê? Nós vamos nos alimentando de ensinamentos, de reflexões. Nós vamos dando à nossa mente um alimento substancioso, com o qual ela vai se enriquecer. E esse alimento vai nos servir no momento de dificuldade. Nós vamos nos lembrar dessas ideias. Então, quando nós lemos um livro, uma página, nós nos colocamos em sintonia com a espiritualidade superior. Já saímos do terra a terra. Depois a gente volta para as tarefas do dia, mas isso é muito importante. Então, cultivar a oração, cultivar a leitura e a meditação. O que é a meditação? É um momento, geralmente se coloca uma música muito suave, né, só instrumental, e a gente vai procurar abstrair para sentir a si mesmo. Como é que eu estou? Estou agitado, eu preciso colocar minha mente num outro ritmo. E aí eu começo a observar. A meditação é como alguém que se coloca à beira da estrada e vê os carros passando. Imagine que cada carro desse é um problema ou um pensamento que você tem. Então você se aquieta e fica observando a estrada e fica observando os pensamentos que você tem. E daqui a pouco você vai produzir a reflexão, que é o pensamento que se volta sobre si mesmo para analisar a essência do pensamento. Esse pensamento é de medo, esse pensamento
eu me sentir ameaçado, né? Me traz insegurança. Por que eu penso assim? Por que, em vez de pensar assim, eu não posso pensar numa coisa boa? Aí diz Joana de Ângeles que o segredo, não é? O caminho para nós conseguirmos um estado interior melhor é substituir o pensamento negativo pelo pensamento positivo. Mas você tem que estar atento para isso, porque a maioria das pessoas não está. Então, toda vez que lhe vier um pensamento negativo, você para e procura substituir aquele pensamento. Eu me recordo de um amigo que tinha uma diferença, né? Tinha um problema com um colega de trabalho. E ele criou assim uma dificuldade muito grande, porque toda vez que ele via o rapaz, já vinham nele pensamentos agressivos. Ele não exteriorizava isso, ele não falava nada, mas ficava registrado nele. Ele já pensou, já criou a realidade. Então ele começou a substituir aqueles pensamentos negativos que são próprios dele, um impulso mental dele, por pensamentos positivos. Então, em vez de agredir o rapaz, de dizer aquelas verdades, entre aspas, que ele gostaria de dizer, ele começava mentalizando aquele rapaz, ele dando passe, ele desejando o bem para o rapaz, e aí o sentimento dentro dele foi se modificando. Então, isso é meditação. Você só consegue perceber porque você tirou um tempo, se acalmou, entrou num estado diferenciado, é, e lembrou do que aconteceu e procurou se esforçar para dar uma direção diferente ao seu pensamento. E por que isso é tão importante, né? Porque você não sai do 0 ao 100 de uma hora para outra. Você não muda da escuridão absoluta para a claridade absoluta de uma hora para outra. Tudo é devagarzinho, tudo é com muito sacrifício. Então, nós devemos, né, nos exercitar na meditação. Então, se eu faço a oração, se eu leio, nem que seja uma página por dia, se eu tiver lido todos os dias do ano, serão 365 páginas, eu teria aprendido muito. Então, eu leio, eu faço a oração, eu leio, eu faço a meditação, não é? A meditação é uma coisa em que você pensa naquilo que fez, não é? Quando Agostinho fala lá na questão 919, né, do conhece-te a ti mesmo, né, ele diz que repensava tudo o que se passou durante o dia, relembrava para corrigir aquilo que ele fez de errado, não é? E para desenvolver, melhorar aquilo que ele fez certo. Isso é muito importante. Nós não podemos nos comportar como máquinas, como robôs, porque nós estamos nos construindo, construindo o nosso mundo interior, ou melhorando o nosso mundo interior. E eu me lembro de um pensamento de Lao Tse, que é muito conhecido, que diz assim: vigie seus pensamentos, eles se tornam suas palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam tuas ações. Vigie suas ações, elas se tornam seus hábitos. Vigie seus hábitos, eles formam seu caráter. Vigie seu caráter, eles moldam seu destino. Então veja bem, os pensamentos geram as palavras, que geram as ações, que criam os hábitos, que formam o caráter, que moldam o destino. Olha como de uma coisa aparentemente insignificante, você monta, né, você forma um destino, uma vida ou então várias resistências. Então precisamos nos conscientizar de que é necessário mudar o pensamento para que nós vivamos o nosso mundo interior em paz e para que essa psicosfera ela fique iluminada, ela fique arejada, ela nos faça bem. Então nós somos os autores
do nosso próprio estado emocional, da paciência, do otimismo, da resignação, da fé, da alegria, do acolhimento. Tudo isso somos nós que criamos com os nossos pensamentos. Eles geram os sentimentos que geram as ações. Por isso Gandhi diz que felicidade é quando o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos estão em harmonia. Isso é felicidade. Queridos companheiros, vamos fazer a prece. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos. Nesse momento, nós nos dirigimos mais uma vez ao Mestre Jesus, o médico de nossas almas, aos amigos espirituais que nos sustentam em nossas provações e dificuldades, que socorrem a humanidade neste momento tão pesado. Nos dirigimos ao Senhor Jesus para agradecer por esta oportunidade, na esperança de que os pensamentos sejam disciplinados, os impulsos contidos e educados, para que um dia nós sejamos o que devemos ser, seres harmonizados. Senhor, muito obrigado. Envolve a cada coração que está sintonizado nesta mensagem. Socorre-os, ajuda-os, faz com que eles, ou com que nós, possamos nos desenvolver na direção dos teus ensinamentos. Graças a Deus. Muita paz. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 13 de maio, quinta-feira, às 20 horas, com o expositor Alan Souza, do Centro Espírita Luz e Verdade, com o tema Combati o Bom Combate. Aguardamos vocês!